Uma noite abençoada, uma noite de transmissão da palavra. Primeira parte linda, parabéns aí ao Ministério de Louvor por toda essa apresentação, músicas que nos inspiram e essa, porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus e realmente a gente precisa esperar no Senhor. Gosto muito dessa expressão do salmista, assim também como eu aprecio muito o Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A nossa esperança não está nas coisas desse mundo, porque esse mundo é passageiro, esse mundo passa, mas a nossa esperança é olhar para Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Não sei como você está nesta noite, mas passe a olhar para Jesus Cristo. Hoje eu comentava com o diácono Charles no evangelismo, que em um certo momento, as lutas vêm e querem nos enfraquecer, que você desista da caminhada. E alguém chegou até a dizer, a minha fé está pequena, a minha fé está acabando. E Jesus certa vez chamou seus próprios discípulos, homens de pequena, a gente precisa ter mais fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive, foi o sermão do encontro da confraternização da família, falando sobre a família de Cristo, mas a família da fé. Irmãos, sabe o que eu pensei? Naquele momento que Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse, se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. Muito ousado Pedro, muito ousado. E sabe de uma coisa? Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas depois, irmão, ele estava indo tão bem, mas ele reparou o quê? A força do vento, as lutas. Quantos têm caído? Não vou mais não, porque o irmão não gosta de mim. Eu não vou mais porque fulano olhou para mim diferente. Irmãos, a nossa vida é olhar para Jesus Cristo. Ele é o autor da nossa fé e nós aqui precisamos ajudar um ao outro. A mensagem desta noite é uma mensagem, um sermão desafiador. A gente vai, biblicamente, ver alguns textos que vamos apoiar, textos básicos da mensagem desta noite, com o seguinte tema: como tratar com o pecado. É um tema muito oportuno. Como tratar com o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. Não é verdade? A Bíblia não fala? E a Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia ainda nos informa que o salário do pecado é o que, igreja? A morte. É um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Tem aqueles irmãos crentes, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que a gente não tem mais prazer de andar no pecado. A gente quer andar na verdade. Como é que eu sou um servo do Senhor, um salvo em Cristo e ando pecando? O pecado, o crente não tem mais prazer. Pode até falhar, porque nós somos falhos. Mas imediatamente recorre ao Senhor e pede perdão e pede misericórdia. Eu queria, ao som daquela música, Se Tu Minha Alma, se for possível, ainda esse toque, a gente fazer uma oração. Eu estou precisando orar nesse momento. Eu creio que a igreja também está precisando. Eu vou me colocar de joelho, irmão, fique à vontade. Antes da mensagem desta noite, tratando sobre pecado, eu queria orar e pedir a Deus a sabedoria que vem do alto, do céu, para tratar de um tema tão importante na sua vida e na minha vida também. Se você puder ficar de joelho, fique à vontade. Se não, tiver alguma dificuldade, você pode ficar sentado como está. Mas eu queria levar a igreja a orar. Quero pedir ao Espírito Santo, o querido Espírito Santo, que me ajude na transmissão da palavra. Não é chegar aqui em cima, abrir a Bíblia e falar. É preciso da direção do Santo de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Pai querido, a igreja orou, já cantamos, louvamos o teu nome, ó Pai. E agora chegou o momento da transmissão da tua palavra, Deus. E eu confesso ao Senhor que eu necessito no meu coração da tua ajuda. Eu que estou na qualidade, ó Deus, pregador da noite. Que grande responsabilidade, ó Pai. Apesar, meu Deus, de estarmos aqui há 27 anos, domingo após domingo, quarta-feira, ocasiões especiais, subindo ao púlpito, pregando a palavra. Mas, ó Deus, como é desafiador, ó Pai. Cada vez que subo aqui, porque eu não quero falar nada a meu respeito. Não, meu Pai. Eu quero falar o que a tua palavra, Deus, falou no meu coração e eu quero transmitir, ó Pai. Não sei, Pai, como chegou cada servo teu aqui, os visitantes, o casal que apresentou o filho, a família e tantos outros, Pai.
Eu não sei como tem sido o dia de cada um. Eu não tenho como é que a imaginação, o que está acontecendo nessa família. Oh Deus, talvez alguém que nem esteja aqui, mas onde quer que esteja, através do YouTube, da transmissão, das nossas plataformas, estamos anunciando o Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero me colocar diante de Ti, ó Pai. A minha alma confia e espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Lá no Salmo 27, o versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Meu Deus, seja uma noite de fortalecimento, seja uma noite de reconciliação, seja uma noite de salvação, festa no céu, Pai, e o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, ó Pai, coloco cada ouvinte em tuas mãos, os que estão presentes e aqueles que estão, Deus, online, que o Senhor possa, Espírito Santo, usar minha vida, ó Pai. Eu não sei da vida de ninguém, mas o Senhor conhece a cada um de nós. Eu conheço as tuas obras, eu sei quem é você. Talvez o Espírito Santo diga: eu tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor, tu deixaste a congregação, tu deixaste de ler a Bíblia, tu deixaste de orar. E é uma noite, ó Pai, onde tem reconciliação. A alma batida vai se alegrar nessa noite, ó Pai, e vai voltar para ti. Em nome de Jesus, ó Pai, usa a minha vida, me coloca em tuas mãos, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? No nome de Jesus. Amém. Agora sim, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus e os irmãos, a gente vai anunciar a palavra do Senhor. Gostaria de pedir ajuda dos irmãos para colocar 2 versículos no telão, 2 versículos. O primeiro, Provérbios 28, 13. Provérbios capítulo 28, o versículo de número 13. A gente vai fazer essa leitura. Provérbios 28, 13. Vamos ver, irmão, comigo. Todos podem ler em sua voz. O que encobre nunca prosperará. A gente pode ler melhor. Mais uma vez. O que encobre as suas transgressões, mas o que as confessa e deixa. Ainda gostaria de participar com os irmãos a leitura Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Esse versículo é bem curtinho. O que é que está escrito? Não dê lugar. Mais uma vez. O apóstolo Pedro ainda diz: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo não é teu amigo, é teu adversário. E ele anda rungindo como um leão faminto, procurando quem possa tragar. Ainda gostaria, dentro desse contexto da mensagem, desse versículo, ler a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo número 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver como é que está escrito lá? Mas se andarmos na luz, temos comunhão, e o sangue de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, pensando nesse tema, confesso aos irmãos que fiz algumas pesquisas em oração, lendo vários textos, muitos textos, li os salmos de Davi, que é inspirador, são salmos de contrição, salmo de uma alma arrependida, de uma alma contrita com Deus, de uma alma abatida. A verdade é essa, abatida, esperando de Deus uma resposta, esperando de Deus um sinal. Quantas vezes acontece isso comigo e com você? Você se encontra triste e naquele momento você fica fazendo 1000 perguntas a Deus. E eu pensando nesse texto, falando do pecado, porque muitas vezes esse abatimento vem da nossa condição pecaminosa. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Essa angústia vem. Nós estamos nesse mundo. A Bíblia chega a dizer assim, igreja: o homem, por mais firme que esteja, ele é pura o quê? Vaidade. Está no Salmo de número 39. Você está firme, você está lendo a Bíblia todo dia, você está em comunhão com a sua família, está em comunhão com a sua esposa, com seus filhos. Mesmo assim, ainda é possível vir a tristeza, vir a angústia, vir um sofrimento. E a gente tem que se dobrar e pedir a Deus a graça e a misericórdia dele. Mas, irmãos, eu estava lendo também nesta noite
meditando naquele salmo, aliás, profeta Isaías 59, onde diz que a mão do Senhor está estendida, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem está agravado nos seus ouvidos que não ouve, mas o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Por isso que a gente tem que tratar, pensando nesses textos básicos, não é? Então a gente fica pensando qual o remédio para o pecado, qual o tratamento para uma alma que peca, para uma alma que vive entristecendo a Deus. Aliás, Deus, ele providenciou um remédio eficaz, um remédio que pode salvar. A gente está falando na época Natal e tem que entender que o Natal, Deus mandou esse remédio. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem, o pecado do mundo. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, a anunciação do nascimento de Cristo, o anjo diz, o nome dele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para que possamos alcançar, então, perdão dos pecados. É Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, que tira esse pecado, que nos perdoa. E para que alcancemos o perdão do nosso pecado e sermos libertos dele. O que precisa acontecer na nossa vida? A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem precisa ser liberto. Liberto de quê, pastor? Das amarras do diabo. Ser liberto do pecado, daquilo que faz ele viver triste e sem uma vida sem paz, uma vida sem salvação. Aqui, irmão, o que é que precisa acontecer para que possamos ter o perdão dos pecados? Tem algumas questões aqui que eu queria levantar. Serão importantes as penitências ou obra de caridade pode perdoar os pecados? Porque tem um pensamento que diz que fora da caridade não há salvação. Será isso que pode salvar e perdoar os nossos pecados? Para sermos libertos deles, o que é que acontece? O que é preciso? Será que precisa reencarnação? Eu nascer tantas e tantas vezes até chegar no espírito de perfeição? O que é que pode acontecer para que meu pecado seja perdoado? Ou talvez muitos cultos eu preciso ir, ou missa, ou tantas outras coisas. O que acontece para o pecado ser perdoado? Talvez eu fazer uma oração, 10 Pai Nossos, e ficar orando o dia todo, isso salva. Tem um hino no cantor cristão que diz que a oração não salva. Ela, apesar do seu fervor, é muito importante, mas a oração não salva ninguém. Não salva. As boas obras não salvam ninguém. A Bíblia diz que pela graça somos salvos, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, a salvação é um dom de quem? Dom de Deus. E não vem da obra de ninguém. Em nenhum outro a salvação. A gente vai perceber claramente do começo ao final que a salvação é uma obra de Deus na vida do Cristo. Não precisa mutilações. Não preciso subir morro, levar peso, descer, me esfolar todo para alcançar uma graça. Quem dá essa graça é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus. Pedro, em alto e bom som, lá em Atos, ele dá um discurso e diz, em nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Jesus Cristo também diz, eu sou o caminho, eu sou o que mais? A verdade e eu sou a vida. O mundo precisa entender isso. As pessoas estão achando que a religião pode trazer salvação. E as pessoas se aproximam, tornam-se muito religiosas. A gente vai ver na Bíblia vários testemunhos de pessoas que realmente eram religiosas, mas ainda não tinham experiência com Cristo. E diante desse tema, eu quero falar sobre essa realidade do pecado na vida de todos nós. A Bíblia diz que todos, sem exceção, a universalidade do pecado. Todos pecaram. Já citei esse versículo. O pecado é uma realidade na vida de todo ser humano. Certa vez eu evangelizava um colega na repartição, ali na prefeitura do Recife, ele dizia assim, olha, irmão, eu não era pastor, mas eu ali evangelizando ele, falei, irmão, eu não preciso pedir perdão, porque eu não peco. E a Bíblia diz que não há homem que não peque. Todos nós somos pecadores. Todos, sem exceção. Quem disser que não peca está mentindo e não há verdade. Mas quando a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, não se ofenda, você é um pecador. Minha irmã, não se ofenda, você é uma pecadora. Nós somos pecadores, todos nós, sem exceção. Então, o pecado é terrível para todos nós.
Porque a gente vai ver na Bíblia, ele nos separa de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 1, por favor, coloca aí, depois a gente volta para o texto. Jeremias 17, 1, o que é que diz? O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de quê, igreja? De ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. O povo com pecado no coração, distante de Deus, até fala de Deus, até abraça tantas coisas, mas o coração está contaminado. A Bíblia fala que a boca fala, realmente diz, Escritura, do que o coração está cheio. Então aqui, a palavra de Deus não apenas nos alerta do perigo do pecado. Ele é perigoso, o perigo é muito grande. O pecado, capítulo 17, Jeremias fala sobre isso. Mas também nos orienta como lidar com ele. Provérbios capítulo 28, 13, gostaria que colocasse novamente, é um versículo muito conhecido, mas que a gente pode compreender. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Fica calado, fica em pecado, mas quem confessa e deixa vai alcançar o perdão, vai alcançar a misericórdia, vai alcançar a salvação. E ainda Efésios fala o seguinte: não dê lugar ao diabo, o diabo estimula, mas nem sempre é o diabo, é o homem que tem o desejo de pecar, não é? Então aqui, esses versículos falam de princípios fundamentais, um tratamento divino, com a visão para dar vitória sobre o pecado. E eu faço uma pergunta à igreja: é possível a gente ter vitória sobre o pecado? É possível. O sangue de Cristo é ele que nos purifica de todo o pecado. E nesta noite, neste sermão, vou fazer algumas pontuações e vamos ver algumas atitudes essenciais para lidarmos com essa situação, com o pecado que todo dia bate na sua porta, todos os dias. E quem sabe você diga assim: pastor, eu nem quero pecar, mas já estou pecando. E o perigo muito grande é que muitos servos de Deus perderam a sensibilidade e vivem pecando e perderam essa sensibilidade e já não tem mais a vida de comunhão com Deus. Quem, Senhor, pode discernir seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me são ocultos, daqueles que eu perdi a sensibilidade. Então, em primeiro lugar, irmãos, algumas atitudes essenciais para o tratamento que Deus quer fazer em nossas vidas, e Ele colocou no coração. Eu não achei um tema fácil, mas um tema bíblico e muito necessário. Primeiro lugar, alguém que realmente se livrar do pecado, é reconhecer que é pecador. Primeiro lugar, precisamos reconhecer o pecado. É muito importante. O primeiro passo para tratar a doença é você ter consciente que está doente, ou não? Como é que você vai para o médico? O que é que você tem? Você precisa dizer, fala que eu te escuto, diz o que é que está acontecendo com você. E o homem precisa pedir a Deus graça e misericórdia. Mas para ele fazer isso, o primeiro passo para tratar com o pecado é reconhecê-lo. Provérbios capítulo 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não vai ter prosperidade porque você diz que é inocente, você diz que não peca, diz que você não fez isso e nunca realmente fala isso para Deus. E Deus conhece tudo. Uma das coisas que me impressiona, irmãos, quando a gente olha na Bíblia alguns exemplos, eu tenho alguns para citar nesta noite. O Salmo de número 51 relata como Davi reconhece o seu pecado. Veja, por favor, Salmo 51, alguns versículos, não vamos ler todo. Versículo 3. Salmo 51, 3, está escrito assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está o quê? Sempre diante de mim. Primeiro passo é reconhecer. Davi era um rei, era ungido, era um homem que estava no trono, mas ele agradou a Deus. A Bíblia chega a dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que isso? Ele reconhecia quando falha. Nós temos a mania de sempre colocar: a falha não é minha, a falha de quem? Do outro. Parece que a gente não erra, somos isentos de tudo, sempre o outro está errando. E às vezes a gente não tem a capacidade de dizer assim: essa falha foi minha, fui eu que falhei aí, e eu peço perdão. Parece que isso a gente tem dificuldade. Veja ainda no Salmo 51, o versículo 5. O que é que Davi diz? A igreja pode nos ajudar? Irmãos, isso é consciência de que é um pecador. Eu nasci em iniquidade, fui formado em pecado
e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o nascimento, eu já nasci como pecador. E como é que você não falha? Porque o outro sempre está errado. Talvez você tenha que fazer uma análise para saber o que é que eu estou fazendo, que está provocando toda essa ira. A importância de reconhecer. Ainda Davi, nesse Salmo 51, o versículo 9, eu queria terminar com esse verso 9, na situação de Davi. Esconde a tua face de quê? Dos meus pecados. E ele pede a Deus, e apaga todas as minhas. Será que você, sendo um rei, uma rainha, ô irmão, tem coragem de dizer a Deus, eu conheço meu pecado, Senhor. Eu conheço. Eu tenho a convicção do meu pecado. Convicção de pecado é muito importante, esse primeiro ponto, reconhecer que somos pecadores. Meus irmãos, nunca vamos prosperar se a gente insiste. Eu poderia citar o exemplo do filho pródigo, no capítulo número 15 de Lucas, o verso 21, bem conhecido. Lucas capítulo 15, o verso 21. A igreja pode ler comigo? E o filho lhe disse, pai... E aí por aí vai. Eu tenho muitos exemplos bíblicos que falam sobre isso. Interessante. No capítulo 23 de Lucas, o verso 41, e você vai conhecer esse personagem. Lucas 23, 41, o que é que está escrito? Toda a igreja comigo? Vamos lá? E nós, na verdade, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este... De quem a Bíblia está falando, irmãos? Do ladrão na cruz do Calvário. Aquele ladrão crucificado com Cristo reconheceu que Cristo era inocente. Estava ali sem pecado, mas ele era um pecador. Enquanto o outro não reconhecia o seu pecado. Então, nesse primeiro ponto aqui, irmãos, para mim é muito importante. A tentação de esconder, minimizar ou justificar o pecado é natural no homem. Jesus ensina que 2 homens subiram o templo para orar. Um era publicano e o outro era fariseu. O fariseu só dizia que era bom, que não tinha pecado. Eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou bom, eu sou maravilhoso. E Jesus olhando aquela oração. O outro levantou-se, bateu no peito e disse assim, tem misericórdia de mim porque eu sou o quê? Pecador. E Jesus Cristo deu a sentença. Esse que se exaltou, que disse que não tem pecado, está condenado. Mas quem se humilhou e confessou os pecados, esse está justificado. Justificado, pois, pela fé. Nós temos paz com Deus, quando a gente reconhece que somos pecadores. Então, o primeiro passo é esse, irmão. É reconhecer que o pecado existe. Mas, irmãos, o caminho do fracasso espiritual é continuar na mentira. Nunca dizendo que temos pecado. Sempre o outro está falhando. Pode matar, não estou falha, foi o outro, foi a outra, e nunca você reconhece que teve uma pontinha de participação em toda essa situação. Isso é perigoso. Então aqui, a gente vê o fracasso espiritual dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, isso mesmo, tentaram se esconder de Deus, ou não? Ficaram escondidos. A gente pode ver também Davi, que tentou encobrir seu adultério, ficou calado. 1 ano vivendo com a mulher de Urias, matou Urias, pecou e ficou calado. Quantas pessoas estão caladas, mas o pecado está corroendo. Enquanto eu calei, a minha alma doía, eu apodrecia meus ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Quem anda em pecado tem o peso da mão de Deus na sua vida. É a Bíblia quem diz isso. O homem deve reconhecer seu pecado. Davi tentou encobrir o seu adultério, até que Deus mandou um profeta chamado Natã ter um encontro com ele. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus vai mandar um profeta. O profeta já chegou. Deus vai dizer para você, confesse, porque, irmão, é melhor confessar do que encobrir. Quem confessa prospera, quem encobre não vai prosperar. É o que diz a palavra. Davi tentou encobrir o seu adultério, até que o profeta Natã o confrontou. Reconhecer o pecado, existe humildade. Muitas vezes a gente não quer dizer falhamos. Humildade, honestidade diante de Deus e diante de nós mesmos. Você sabe, eu falhei, meu pensamento foi mau. E ali reconhece. Sem esse reconhecimento não há cura. Sem o reconhecimento que existe o pecado, não haverá cura.
Deus está falando com você e comigo nesta noite. Não haverá cura, não haverá perdão, não haverá restauração. A situação vai continuar do mesmo jeito, enquanto não houver pedido de perdão. Não haverá cura. Quem sabe tem pessoas que arrastam relacionamento com a esposa e com o esposo há muitos anos e não conseguem perdoar um ao outro. Esta noite, o Espírito Santo colocou no meu coração como tratar do pecado. E aqui tem uma receita. Reconheça que você é falho. Reconheça que você pecou e precisa pedir perdão. Pedir perdão. Então, em primeiro lugar, você quer a cura mesmo? Tem uma coisa. Precisa pedir perdão. Reconhecer que é pecador. Tem pessoas que não vou para o médico não, eu estou doente não. E não quer reconhecer que está doente. Conheço uma história de alguém que estava com diabetes tipo 2, doutor Tiago. E quando alguém falou, esse exame está errado. Aí fez novo exame, está errado tudo, está repreendido essa diabetes. Em nome de Jesus. Pode repreender o que você quiser. Deus, se quiser, repreende mesmo. Você tem que se tratar. Tem que abandonar o açúcar, tem que fazer tratamento. Deus pode curar? Pode. Mas tem que deixar. A pressão está alta, mas isso aí foi algum aperreio, está lá. Tem que tomar medicação. Meus amados irmãos, enquanto a gente não reconhecer isso, a gente não melhora. Tem pessoas que são confrontadas. Deus chama, mas continua na mentira. Continua muitas vezes no erro. E não quer arrependimento. Eu quero ser mais claro possível. Em primeiro lugar, tratar o pecado para se reconhecer que ele existe. Mas não só reconhecer é suficiente. Além de reconhecer, é preciso confessar. A coragem da transparência. Eu vi um comentarista falando sobre Davi, que coragem Davi teve. Era um rei. E quando Natã entra na sua casa, no palácio, e ele conta a história, a parábola daquela do cordeirinha, que o homem só tinha uma, e o homem rico, viajante, tinha vara e matou aquela dele. E ele fez, quem é esse homem? Davi se levantou, para que a gente possa ser punido. E o profeta com coragem disse, esse homem é você. Muitas pessoas têm deixado a casa de Deus, vem quando quer, faz o que quer. E eu quero dizer que nós não podemos fazer isso. Nós temos um Deus que manda em nossas vidas e Ele quer que a gente obedeça a sua voz e a sua palavra. Confesse o pecado, coragem e transparência. Após reconhecer que tem um pecado na sua vida, eu não sei que pecado é esse, eu achei interessante, né? A gente tem que parar com subterfúgios, com desculpas e não assume. E aqui existe um exemplo, né? Não foi o pecado não foi meu, foi a mulher que tu me deste, nossos pais. E a mulher, você pecou? Não, não fui eu, foi a serpente. Alguém sempre tem que culpar alguém e não assume o seu pecado. Confessar, tem que ter coragem, vai alcançar a misericórdia. A confissão é mais do que um simples eu errei. É um acordo com Deus, é humilhação sobre a gravidade do pecado. Na verdade, aqui confessar é se derramar a alma diante dele, sem desculpas. Lá em 1 João, por favor, no capítulo número 1, versículo 9, lemos assim, você pode acompanhar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. A confissão abre porta para a misericórdia divina. A confissão abre porta e quebra o poder da culpa. Quando o homem confessa, irmão, ele alcança a misericórdia. Eu não sei o que está acontecendo em sua vida e essa enfermidade continua. Às vezes dores na alma, tristeza sem fim. Quem sabe está na hora da gente se ajoelhar e perguntar a Deus, Deus me mostra onde foi que eu errei. Me mostra o que está acontecendo na minha vida e tenha certeza que o Espírito Santo vai fazer lembrar. Eu vi um comentário aqui, achei muito interessante, sobre essa situação, como tratar o pecado. Muitos culpam o esquema. É por causa dessa sociedade que não faz pecar. É esse mundo que é do maligno. E começa a colocar a culpa em tudo. É a televisão, é a internet, mas nunca assume seu pecado. É sempre alguém que te fez errar, mas você não reconhece e não confessa. A convicção do pecado é uma obra do Espírito Santo em nós, irmãos. E nós precisamos reconhecer quando estamos em falta com Deus. Temos vários versículos em João falando isso. Sem a ação do Espírito Santo, torna-se impossível a confissão. Sem o Espírito Santo. Enquanto a gente não confessar. Enquanto a gente não contar a Deus toda a história.
torna-se impossível. Sabe por quê? Paulo diz em Efésios 2:1 que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Como é que um morto vai dizer que está em pecado? Só Deus, o Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai convencer o homem de que a igreja? Do pecado, da justiça e do juízo. Então quem convence é o Espírito Santo. Muitos têm sua consciência cauterizadas e já não se acusa mais nada. Está pecando e não sente mais que é pecado. Está deixando a congregação, como é costume de alguns, e já não sente mais nada. Está em falta com as coisas de Deus, mas acha que é normal. Tenha cuidado com isso. Está na hora de despertar. Deus está falando conosco nesta noite. Muitos estão com a sua consciência realmente cauterizada. Em épocas de legítimos avivamentos, uma das primeiras coisas que Deus faz, o Espírito Santo, é convencer aquela comunidade do pecado do homem e essa mulher. Aí sim, irmãos, Deus vai fazer o milagre que tanto esperamos. Mas tem algo que eu preciso falar aqui nesta noite. Confissão. Não é tão simples. Não é só dizer, perdoa meu irmão, já disse o poeta Sérgio Lopes. É muito mais do que apertar a mão. Eu posso abraçar uma pessoa e dizer, estou em paz. Eu posso estar sorrindo numa mesa e dizer, está tudo bem. Mas como é que anda o coração? Realmente tem um perdão? Então aqui eu percebo que confessar é abandonar. É uma decisão de ruptura. É abandonar o pecado. É cortar o pecado e abandonar. Você percebe que você, às vezes, chega para Deus, Deus me perdoa de novo. Aquele negão abençoado, ele canta muita música e diz, eu te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que pequei, mas vim recomeçar. E pede perdão. E quando eu fazia um programa de rádio, só pedia essa música. Pastor, peço perdão de novo, pequei de novo, todo final de semana. Chegou o carnaval, pequei de novo, pastor. Falta nascer de novo, irmãos. Muitas pessoas não têm um compromisso com Deus. Abandone o pecado. E sabe o que é confessar, irmão? Confessar sem abandonar, a Bíblia diz que é hipocrisia. É forte talvez essa palavra. Diz que abandonou. Diz que perdoou, mas continuou do mesmo jeito. A gente não está falando a verdade. A gente está com hipocrisia. O texto é claro. Confessa e deixa. Quem confessa e deixa. Em outras traduções diz assim, quem confessa e abandona. Aí você diz que não vai desobedecer mais sua mãe, você é adolescente. Mas já pediu perdão à mãe, no outro dia faz do mesmo jeito. Você confessou, até abraçou a mamãe, mas contou do mesmo jeito. Você que prometeu à sua esposa, que agora vai ser diferente, já está fazendo do mesmo jeito. Então precisa abandonar. O texto é muito claro. O abandono do pecado é um ato de vontade. É uma decisão radical de romper com aquilo que nos afasta de Deus. Isso envolve arrependimento genuíno. É se arrepender de fato. Então aqui diz, é uma mudança de mente, é uma mudança de direção. Por favor, Isaías capítulo 55, versículo 7. Vamos ler essa passagem? Eu gostaria de ler, quando o profeta diz assim, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e converta-se ao quê? Ao Senhor. Não basta sentir remorso, é necessário abandonar ativamente o pecado com a graça de Deus. E você, a partir de hoje, não vou fazer mais isso, não vou roubar. Paulo diz, quem furtava, não furte mais. Comece a andar com sua vida direito. Quem mentia, não menta mais. Há pessoas que têm uma prática da mentira que é impressionante. Vive mentindo o tempo todo. E uma meia-verdade é uma mentira toda. Não tem a humildade de confessar, Senhor, falhei. Talvez como Davi, talvez como um filho pródigo e tantos outros personagens bíblicos que se converteu. Aquele rei que recebeu a visão do profeta Isaías, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Ele olhou para a parede e começou a falar com Deus, pediu perdão a Deus. Deus falou com o profeta Isaías e voltou e perdoou os pecados dele. Sabe de uma coisa, irmão? Nós precisamos falar com Deus e contar a história toda. Não adianta contar a minha história. O que eu quero que as pessoas acreditem é confessar a Deus de verdade. Aí então o pecado será perdoado. Abandone o pecado. Hoje, deixe o ímpio o seu caminho mau. E o homem maligno deixe os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Então, não basta dizer vou perdoar, é perdoar
de verdade. É necessário abandonar o pecado. Meus queridos irmãos, queria que você prestasse bastante atenção. Eu estou lendo textos. Em primeiro lugar, reconhecer que estou no pecado. Você talvez reconheça, eu não sei sua vida. Eu estou pecando. Eu sou indiferente com a minha igreja, sei lá. Eu sou indiferente com a obra do Senhor. Eu não tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho falhado. E Deus conhece toda a minha vida, conhece a sua. Lá em Apocalipse tem 7 igrejas. E as 7 igrejas dizem, eu conheço a tua história. Eu sei que tu não é nem quente nem frio, tu és morno. E porque tu não és quente nem frio e és morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Irmãos amados, é um assunto muito sério. Deus está falando do pecado não confessado. Deus está falando de pessoas que têm pecado de estimação. Vive pecando, sabe que é errado falar mal da vida alheia, da vida dos outros, mas sempre aproveita a oportunidade para a fofoca, está maledicência, está em pecado. Pastor, o pecado é matar, roubar, isso aí é besteira, a Bíblia fala que é pecado. E ainda a Bíblia diz mais, não existe pecadinho nem pecadão. Desobedecer a Deus está numa vida de pecado. Meus irmãos queridos, presta atenção, Davi tentou encobrir o adultério, mas ele teve um encontro com Deus. Confessar o pecado, tem que dizer o que foi que eu fiz, o que é que está errado. Deus vai mostrar a você, irmão. Contrição do pecado, não é remorso. Remorso foi o que aconteceu com Judas, que quando ele traiu Jesus Cristo, ele não se arrependeu. Ele chorou até, mas ele depois se enforcou. Não houve perdão, não houve arrependimento sincero. Contrição, no caso, é sentir o peso do pecado, é chorar. Esses irmãos lembram aquela música, enquanto eu calei meu pecado. Enquanto eu calei o meu pecado. Aí ele fala, né, que adoeceu, porque a tua mão pesava sobre mim. Irmãos, uma pessoa, qualquer um de nós, pode estar na igreja, pode estar com a Bíblia na mão, pode vir com a esposa de mão dada, pode fazer a cena que quiser, mas Deus conhece. Quem anda na verdade, quem anda na mentira, quem anda com Deus e quem mente, quem não anda com o Senhor. Ele fala de Israel o tempo todo. Esse povo está me honrando com os lábios, mas o coração não está comigo, o coração está longe de mim. Deus conhece onde está a minha fé e a tua. Mas nessa noite o Espírito Santo quer falar de confissão, de abandonar o pecado, de não dar lugar ao diabo, irmão. É muito forte isso. Não basta sentir o remorso, mas é necessário um arrependimento de verdade. Outro ponto que eu queria apresentar aqui, a gente leu também no texto, Efésios 4, 27, coloca por favor aí, Dudu. 4, 27, quando o apóstolo Paulo, falando naquela igreja de Éfeso, não dê lugar ao diabo. Irmãos, lê o texto completo, você vai ver o que é não dar lugar ao diabo. É deixar, não andar na mentira, não andar na falsidade. Tem pessoa que está do teu lado, dizendo que te ama, te abraçando e com o coração odiando. Deus não se agrada disso. E infelizmente a gente tem visto muito isso. Uma sociedade hipócrita. Infelizmente isso tem invadido até os nossos arraiais. Pessoas que brincam, pulam, estão conversando tão contentes, mas por trás estão comendo uma ou outra. Irmão, isso Deus não se agrada. Deus ele vai ter encontro com pessoas que vivem desse jeito, dentro da casa do Senhor. E aqui, não dê lugar ao diabo. A estratégia aqui fala de vigilância. Vigie. Jesus chegou a dizer, vigiai e orai, para que não entre na tentação. Na verdade, o espírito está o quê? Pronto. Mas a carne é o quê, igreja? Então vigia. Jesus falou sobre isso. A gente conhece um personagem bíblico que ele correu do pecado. José. Ele não ficou conversando, ele correu. Corra. Se você não aguenta, realmente a gente precisa correr. Não fique fazendo teste. Paulo fala isso em Efésios 4, 27. E queria que vocês ficassem orando, irmão. Não fiquem dispersos, por favor. Essa mensagem tem um sentido, tem um porquê. Efésios 4, 27, Paulo dá esse alerta. Nem dê lugar ao diabo. O pecado não é apenas uma fraqueza humana, não. Diz aqui o texto, é uma brecha espiritual que dá legalidade ao inimigo. Cuidado com brechas espirituais. Cuidado com palavras de maldição. Cuidado com o que você fala às escondidas. Deus tudo escuta, Deus tudo vê. Então, muitas vezes estamos dando legalidade. Você diz para seu filho, esse menino não presta para nada, cuidado com isso. Eu queria que você morresse, cuidado com essas palavras. Alguém já disse que as palavras têm poder. E Paulo dá um alerta, não dê lugar ao diabo. O pecado não é apenas uma fraqueza, é uma brecha espiritual. Achei isso muito forte.
quando as pessoas dão legalidade ao inimigo. As coisas não acontecem de repente, vai acontecendo aos poucos. Agora, recentemente, vimos uma reportagem terrível de famílias inteiras que foram queimadas. Mas aquilo não começou naquele dia, já vem começando há tempo. Testemunho de vizinhos, diz que todo dia era briga, todo dia acontecia isso, e por muito tempo. Aí chegou aquela tragédia. Cuidado, não dê lugar ao diabo. Muita gente fica dando lugar ao Satanás, ao diabo. Ele vai entrar e ele vai fazer morada. Tenha cuidado com isso. A palavra de Deus nos diz, eu disse a Charles, essa mensagem hoje não tem muita aleluia nem muita glória. Infelizmente, muitas pessoas dando lugar ao diabo, quando mente, quando está vivendo com falsidade uma vida distante de Deus. Quando cedemos o pecado, abrimos uma porta para o diabo, ele agir em nossas vidas. E a Bíblia em Efésios fala sobre isso. Muitas brechas. Jesus Cristo disse, cuidado, para que você não adultere, não adulterar. Mas adulterar não é só o ato, mas o pensamento. Veja o que a Bíblia fala. Um coração cheio de pensamentos que não agrada a Deus. Você ali já desejou, então você já adulterou. A Bíblia trata desses assuntos sensíveis, delicados. Brecha espiritual, legalidade para o inimigo. Não dá lugar, aqui significa feche todas as brechas. Feche todas as brechas. É aquele site que você vê lá no YouTube, que você vai gostando e vai gostando, está dando brecha ao inimigo. Daqui a pouco sua mente está tomada com aquelas coisas, né? Então a porta aberta para o diabo em nossas vidas. Não dá lugar significa isso, fecha a porta. Cuidado com os pensamentos. Eu quando criança, nasci no Evangelho, e tinha uma música que cantava ainda no berçário lá, cuidado olhinho no que vê. É uma música bem antiga. Cuidado boquinha no que fala. Aí ele diz assim, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boca, no que tu fala. Cuidado com as palavras frívolas que você diz durante todo o dia. E à noite está frio. O que foi que você assistiu a tarde toda? Dentro da televisão ou internet, não leu a Bíblia talvez hoje. E o coração começa a ficar endurecido. Porque não tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Então aprender essa música ainda criança. Cuidado olhinho no que vê, cuidado no ouvido que não escuta. Cuidado com teus pensamentos, cuidado com os teus olhos. Coloca colírio nos teus olhos. Paulo, aliás, lá em João, no Apocalipse, fala sobre isso. Meus irmãos, relacionamento, cuidado nos ambientes que nos tentam. Você lembra do Salmo 1? Coloca aí que a igreja precisa ler esse Salmo. É um Salmo bem conhecido, mas coloca aí, Salmo 1, Salmo 1, o versículo de número 1. Vamos ler o que é que está escrito. Todo mundo junto, vamos lá? Bem-aventurado... E nem se na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer e na sua lei. Ah, irmãos, meditar na lei do Senhor. Quantas vezes estamos distantes da Bíblia? Eu nunca esqueci de um discipulado que eu fiz com alguns colegas pastores. Tem um livro chamado de Tim LaHaye, que ele diz assim, como ler a Bíblia sozinho. E nós pastores lamentamos, muitas vezes que só lia a Bíblia para pregar. Quando ia pregar, pegava o texto. E houve uma confissão. E naquela noite houve muito choro. A pessoa só pega a Bíblia na escola dominical quando chega no domingo para saber qual é o assunto. Não estuda a Bíblia. E é preciso estudar a palavra do Senhor. Escondi tua palavra no meu coração. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia não tem sido luz porque a gente não está lendo a palavra. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Vai ser uma vida diferente. Tudo muda quando nos aproximamos mais de Deus. Infelizmente, muitos estão acostumados, são crentes na igreja. Hoje eu li o texto, porque o pastor colocou ali, eu li, mas não passou a sua vida a semana toda, um vazio. E o salmista ainda ele diz no versículo 3, por favor, coloca aí, Salmo 1, 3. Salmo 1, verso 3. Pois esse homem será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo o que fizer vai fazer o quê, igreja? Mas quem vive no pecado e não confessa nunca prosperará. Lembra do texto inicial? Nunca vai prosperar. Talvez você pergunte, por que na minha vida nada dá certo?
Comece a perguntar a Deus. Porque quando eu estou perto da bênção, acontece, pergunta a Deus. Eu estou, uma certa vez, no qual, pastor, minha vida é um azar tão grande. Quando eu saio de um buraco, é uma queda, e é tanta coisa na minha vida, está dando errado. Comece a orar, porque Deus ele vai repreender na tua vida o laço do passarinheiro, e vai repreender a peste perniciosa, e o que o diabo colocar na tua vida, e você não pega, e você não toca, porque você medita na lei de Deus, e nela medita dia e de noite. Os crentes precisam estar mais avisados, irmãos. E aqui esse texto fala, não dê lugar ao diabo, leia a palavra, busque pensamentos que agradam ao Senhor, em que pensar, pense no que é perfeito. É o dia todinho assistindo coisa, só dando brecha ao diabo. E aqui é uma postura ativa de vigilância e de resistência. Por favor, eu queria que a igreja ficasse de pé e lesse comigo Tiago 4,7. Por favor, fica de pé. Tiago 4,7. Toda a igreja bem forte, vamos lá? Amém, pode sentar. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. O diabo dá sugestão, deu sugestão aos nossos pais. E dá a mim a você. Cuidado com essa briga constante dentro de casa, com muitas palavras que não agradam, machucando tua esposa. Você diz coisas terríveis com a tua esposa. E acha que isso não é uma brecha para o mal. Cuidado quando você se dirigir para seu esposo, que o diabo carregue, e é tanta coisa. Cuidado com essas palavras. Estamos dando brecha espiritual, e o diabo está entrando mesmo, está carregando gente. Porque, infelizmente, profere palavras de maldição sobre a própria casa. Na vida desse menino nada dá certo, e começa a dizer, já do outro dá tudo certo, nesse não dá para nada. Cuidado com isso, o que você está proferindo dentro de casa. E dentro da família, irmão. Tenha cuidado. E aqui ele fala justamente, não dê lugar ao diabo. Você tem que ter uma postura de vigilância. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Ele vai fugir da sua vida. Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Diz onde diz? Porque ele tem cuidado de quem? É Deus. Mas por favor, leia aí 1 Pedro capítulo 5, versículo número 8. Bota aí. 1 Pedro 5, 8. Está na Bíblia. Vamos lá? Sede sóbrio e... Por quê? Irmãos, a gente deve ter cuidado naquela mentirinha. Telefone toca. Tá não. Fulano não tá não. E vive mentindo. Parece que é uma coisa tão inocente, né? Mas está dando lugar ao diabo. Esposas, eu vi uma matéria essa semana que me assustou. Que casais que já não se entendem mais nas suas intimidades. Estou com dor de cabeça, não estou bem, e o homem fica vendo o navio, semana, isso é um que eu encontro casais. Cuidado com isso. Você está dando brecha ao diabo. E tem acontecido muitas coisas. E vice-versa. Você vai lá para Coríntios capítulo 7, vai ver o apóstolo Paulo dizendo que o corpo nem é teu mais. É um assunto muito grave isso. Legalidade ao diabo. E ele fala com todas as letras, Josué Gonçalves, falando sobre um livro, falando sobre essa questão. Tenha cuidado com isso. Você tem todas as desculpas. Talvez o relacionamento precisa haver perdão. Já não tem mais alegria, já não tem mais um abraço, já não tem mais amor. E é muito difícil. Para quando chegar muitas vezes à noite ou qualquer momento, vamos lá. Como se fosse uma coisa muito simples. E a mulher muitas vezes rejeita isso. Você não soube preparar. Falou mal dela o dia todo. E à noite quer dar cheiro nela. Cuidado com isso. Não dê lugar ao diabo. O apóstolo Pedro, ele diz que trate da mulher como a parte mais frágil. Porque até tuas orações serão interrompidas. Maridos que machucam a esposa de dia e de noite, vive machucando, e depois que ela seja, quer que ela seja compreensível, vá se converter, meu irmão, e ame a sua esposa, como a Bíblia diz que Cristo amou sua igreja e se entregou por ela. Os irmãos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Eu não estou aqui pregando, estou pedindo que Deus está mandando. Não dê lugar ao diabo. Infelizmente, muitos matrimônios têm dado lugar a Satanás. E talvez o horário não permita em nenhum momento, mas tenha cuidado com isso. Vamos ver o que, é que a Bíblia fala sobre isso. E por fim, irmãos, pastor Abisaí, a gente vai concluir. O último ponto.
Falei no começo que reconheceu o pecado. Está tratando do pecado. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é ignorante. Teve uma irmã que disse, pastor, meu marido na igreja é uma benção, mas em casa é um cavalo. Não sei o que ela quer dizer com isso. Né? Se ela está tendo sonho, está vendo ele como um bicho. Mas parece que ela está falando do tratamento dele com ela. Até para pedir um comer, grita. É insustentável isso. Tá bom de falar, Jesus? Isso não encontro de casais, conversar com esse assunto. Eu acho que a conversa, a palavra branda desvia o quê? O furor. E a dura? Suscita a ira. Não dê lugar ao diabo. Eu achei muito forte essa parte. Aqui eu estou tentando resumir. Mas tem muitos casais dando lugar a Satanás. Último ponto. Reconheça seu pecado, né? Abandonar o pecado, não dê lugar ao diabo. E o último ponto. Viver na luz da misericórdia. O que significa isso? Viver na luz da misericórdia. A prática de uma nova vida. Quem lembra o que está escrito em 2 Coríntios 5:17? Quem está em Cristo? E as coisas velhas? E tudo se fez novo. Você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Por que Adão está aparecendo direto? Porque essa velha mulher está aparecendo direto. Tudo é confusão. Paciência zero. Dentro de casa, confusão o tempo todo. Às vezes, lá fora tem paciência com todo mundo, mas em casa não tem paciência com o marido. O marido tem chegado em casa, não sabe o que é mais, ter a sua comidinha pronta. Parece isso uma coisa, nada, aquele que quiser, ele vai esquente. Cuidado com isso. Você tem maltratado o seu esposo. Mas ainda, essa nova vida, o final de Provérbios diz assim, 28:13, traz uma promessa. Quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Viver na luz da misericórdia. Então, no capítulo 28 traz essa promessa. Tratar com o pecado não termina no abandono apenas. Avançar para uma vida de graça diante de Deus. A misericórdia nos restaura. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque sua misericórdia não tem fim. Cuidado, irmão. Avance pela vida da graça. A misericórdia restaura. A misericórdia nos purifica. A misericórdia nos capacita a viver de uma forma nova, novos hábitos, novas práticas dentro de casa. Em Efésios capítulo 4, segue mostrando que após ter deixado o pecado, não devemos mais dar lugar ao diabo. Pelo contrário, devemos nos revestir do novo homem, criado e segundo Deus. Efésios 4:24. É uma vida de liberdade. É o fruto do perdão, do companheirismo, do amor, da mutualidade. E sabe o que mais? É dependência do Espírito Santo. Não sei se você entendeu essa mensagem. Por que sua vida está tão atrapalhada? Porque tantas coisas têm acontecido. A gente tem dado lugar ao diabo. Não tem tido coragem de dizer, eu estou falhando. Só quem falha é o outro. Eu não. Talvez você precise dizer, eu estou falhando. Queria que a igreja ficasse em oração, por favor. Devemos revestir desse novo homem, criado segundo Deus. Uma vida diferente. Perdão, amor, sinceridade, dependência do Espírito Santo. Para não voltar às antigas amarras. Querida igreja, o pecado é um inimigo perigoso, mas não precisa nos dominar. A palavra de Deus nos ensina um caminho claro. Rememorando, reconhecer, sem máscara, sem hipocrisia. A falha é minha, Senhor. Confessar com transparência. Abandonar é uma decisão que você tem que deixar. A partir desse domingo, primeiro domingo de dezembro, tem coisa que eu não vou fazer mais. Deus vai me dar graça. Não dá lugar ao diabo. Vigie e viver na misericórdia, na graça restauradora. Que hoje, que nesta noite, seja esse dia, um dia de um tratamento honesto com o pecado, para que possamos experimentar prosperidade espiritual, material e tudo mais, e a misericórdia de Deus. Tem uma promessa de Deus para você nesta noite. Se você se chegar a Deus com o coração contrito e renovado, o Senhor vai te abençoar. Essa é a palavra dele. Talvez chegou essa hora. E sentado, como está a igreja, está orando. Eu queria ser bem direto a você, meu irmão. Você que estudou essa mensagem. Talvez, quem sabe, até num tom de um estudo. Mas eu precisava ler tópico por tópico.
como é necessário abandonar o pecado. Ter convicção. A falha é minha, sempre a falha do outro. Reconhecer que precisamos melhorar. E você onde estiver, Deus falou com você nesta noite, fortemente. E você assume isso. E a falha, pastor, eu preciso confessar. Você precisa dizer a Deus, muda essa situação. E eu quero melhorar também. Quantos têm essa coragem? Eu pequei contra o céu e perante ti. A falha é minha, eu conheço meus pecados. E era um rei, mas ele confessou. Por isso que era homem segundo o coração de Deus. Estou terminando, mas eu queria saber, quem é a primeira pessoa? A partir de hoje, pastor, tudo na minha vida vai mudar. Eu quero entregar minha vida a Cristo. A direção da minha vida a Ele. Estou em falta, estou falho, mas eu sei que eu entendi a mensagem dessa noite. E eu vou confessar, porque a Bíblia diz: se confessar o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Você quer sair daqui nessa noite e perdoar os pecados? Você confesse: eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero voltar para Ele. Eu me distanciei, eu estou voltando. Quem é você? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Lá na galeria. Tem a segunda pessoa, por favor. Gente, isso não é um momento de brincadeira, é um momento de oração. Oração. Falei que o tema é forte, é sério. Então é a segunda vida, não precisa vir aqui à frente. Tem mais alguém que gostaria? Pastor, a partir de hoje, tem algo que é comigo e com Deus. Não confesse a homem, confesse ao Senhor. E Deus vai te purificar de todo o pecado. Agora você precisa ter essa coragem. Sou eu. E eu quero confessar diante do meu Pai, a Deus, que a partir de hoje eu quero mudar de atitude e vou servi-lo com fidelidade. Quem é você? Precisa vir aqui à frente, onde você estiver, que tem essa decisão no seu coração. Faça um sinal. E eu quero dizer: Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Talvez você seja aquela pessoa que abandonou a congregação, já não tem mais sido assíduo. Cuidado, isso é um perigo. Você está dando brecha. Que tal voltar? Igreja está em oração. Tem alguém que nesta noite que gostaria de assumir diante de Deus que está voltando? A partir de hoje eu volto, pastor, e eu quero entregar minha vida a Cristo, corajosamente. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu, perdido pecador, primeira e última estrofe. Primeira estrofe com coro. Estarei encerrando a mensagem desta noite. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Imenso amor me Transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Gostaria que nesse momento, irmãos, inclinar sua cabeça mais uma vez, ficasse em oração. Só a nossa ministra vai cantar a segunda estrofe. E se isso for seu desejo, no final eu quero fazer um apelo. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Você quer fazer isso? Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Você quer viver ao lado de Deus? A mensagem Quer ser um pregador, uma pregadora? aos que perdidos O convite é para todos. venham todos já fruir a salvação. Toda a igreja. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou.
Você que tem sua vida transformada. E você que em algum momento abandonou, deixou, parou no meio do caminho. Essa noite é a noite do retorno. Todos vocês que estão aqui. Você nessa noite quer confirmar, Deus falou comigo, pastor. E a partir de hoje, nós queremos, minha família inteira, eu quero entregar a Cristo. Se tiver alguém, faça o sinal. É para a glória de Deus. Não faça isso nem por força, nem por violência. A Bíblia diz que a todo aquele que me confessa diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está no céu. Você entendeu a mensagem? Quer confessar? Eu preciso, pastor. E sei que Deus me perdoa. Você tem essa convicção? Eu vou fazer a oração. Mas eu queria saber se tem alguém que gostaria, no final do culto, pastor, eu estou precisando. Eu quero entregar minha vida. Eu confesso que eu tenho brincado de ser crente. Mas a partir de hoje, eu quero voltar para Jesus. Igreja, me ajude aí em oração. Se tiver alguém, faça assim com a sua mão. Um sinal. É noite de reconciliação. É noite de tratamento. Você confessou, você abandonou, vai alcançar misericórdia. Alguém nesta noite? Tem alguém clamando por você agora, do seu lado. Você nem sabe. Saia desse caminho. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas é um caminho de morte. Por que você não vem para o caminho da vida? Ou a sua vida está boa do jeito que está? É uma noite de decisão. Vou encerrar e perguntar pela última vez. Alguém? Pai querido, eu quero te agradecer porque a palavra foi anunciada nesta noite mais uma vez, ó Pai. Eu creio, meu Pai, que a tua palavra não voltará vazia, ó Pai. Alguém, meu Deus, que está camuflando o pecado, vive uma vida errada, vive uma vida, meu Deus, que não glorifica o teu nome. Dentro de casa, com mentiras, mente para a esposa, mente para o esposo. É uma vida de faz de conta, Pai. Ouviu tudo isso nessa noite. Mesmo assim, o coração ainda não tomou a decisão. Lá fora, através do YouTube, alguém que escutou essa palavra, que volte depressa, Pai. Porque tua palavra nos ensinou nesta noite, fala, se você confessar, meu filho, Deus é fiel e justo para perdoar os teus pecados e purificar, seja qual for a justiça. Quando aquele ladrão disse assim, lembra-te de mim, quando entrar no teu reino, Jesus imediatamente disse, hoje mesmo, meu filho, estarás comigo no paraíso. Infelizmente o outro não quis, o outro rejeitou. E nesta noite, mesmo você que por algum motivo não levantou a mão, mas que deseja no seu coração ter essa volta para Cristo, faça antes de dormir. Antes de se reconciliar com o seu sono, volte para Jesus. Você em casa pode mandar um recado para a gente através do YouTube. E nós vamos estar orando pela sua vida também. Mas hoje é noite de confissão. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de salvação. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, ó Pai, esteja sobre nós e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Semana de bênção e de vitória.